eu sou o professor Zé Filho. Olá, eu sou o professor Tiago, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Latimia, podcast da Faculdade de Medicina Veterinária da UniRV. Hoje nós temos duas colegas, médicas veterinárias, servidoras da Secretaria de Saúde, que vão conversar com a gente. Elas vão se apresentar. Meu nome é Andressa, sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia em 2011. Não estou dentro da Secretaria de Saúde há tanto tempo, trabalho como médica veterinária da Unidade de Vigilância de Zoonoses há 3 anos e meio, quase 4 anos. No início da minha carreira como médica veterinária, eu trabalhava na parte de grandes animais, então a gente tem que estar sempre se adaptando, né? E eu tenho também mestrado em Biociência Animal pela Universidade Federal de Jataí. Meu nome é Poliana, eu sou médica veterinária, sou formada por essa instituição, pela UniRV, me graduei no ano de 2010, possuo mestrado e doutorado na área de zootecnia, porém não foi uma área que eu segui. Como eu ingressei na saúde pública, né, estou nessa área em uma unidade de vigilância de zoonoses, né, atuando desde 2017, fiz uma especialização na área de zoonoses e saúde pública e é o que eu tenho seguido, é o que eu tenho feito. Ok. Professor Zé Filho, quer iniciar? A gente vai iniciar conversando com elas, perguntando o que é zoonose na verdade. Quando a gente fala de zoonoses, na verdade esse é um termo geral, para poder designar as doenças que são transmitidas entre os animais e os seres humanos. Na verdade, existem outros termos técnicos para designar quando a doença é transmitida do animal à pessoa, da pessoa ao animal, mas zoonoses é bem abrangente. Então, doenças transmitidas entre os animais e os seres humanos. Nós sabemos que são muitas, a maior parte das doenças que acometem o ser humano tem a origem nos animais, né? Quais seriam as principais zoonoses que vocês poderiam destacar pra gente? Ah, sim, bem lembrado, professor. A maioria das doenças que acometem os seres humanos, elas são zoonoses. E embora, né, grande parte da população não saiba qual é o conceito desse termo zoonose, com certeza já ouviram falar, né, em alguma doença que seja uma zoonose. Existem várias, né? Então eu elenquei algumas aqui. A raiva é uma zoonose. Então quem nunca ouviu falar na raiva, as campanhas de vacinação de cães e gatos para prevenção da raiva que acontecem todo ano. Então, é um exemplo, assim, bem clássico de zoonose. Além da raiva, a leishmaniose visceral também, tá? Esporotricose, que é uma doença, né, que tem uma participação do meio ambiente, tá? Uma participação dos gatos também. Eu acho que mais à frente cabe a gente falar um pouquinho a respeito de saúde única, do papel do meio ambiente, o papel dos animais, da saúde do ser humano, como que tudo isso está envolvido, tá? Como um influencia o outro. Além disso, doença de Chagas é uma zoonose também, né? Muita gente conhece. Brucelose, febre amarela, toxoplasmose, leptospirose e entre tantas outras. A gente percebe que as zoonoses, elas não são só doenças urbanas, são doenças rurais também. A gente via muito falar em Centro de Controle de Zoonoses, que era um departamento das Secretarias de Saúde municipais. Por que mudou o nome e como é que é chamado hoje, Andressa? Desde 2014, tem uma nova portaria do Ministério da Saúde que determina quais são as atribuições, né, nossas ali como médicos veterinários dentro de uma atual unidade de vigilância de zoonoses, né, e não mais centro de controle de zoonoses como era a nomenclatura até então. Então a gente vai estar falando, né, também, né, dos papéis do médico veterinário ali dentro, mas a gente saiu de uma situação em que a gente partia de um problema que estava instituído e visando o controle desse problema, né, porque as unidades de vigilância de zoonoses, até então o Centro de Controle de Zoonoses, eles foram criados principalmente em tempos em que a raiva ela era um problema de saúde pública muito grave, principalmente quando transmitida dentro do ciclo urbano pelo cão, né? Então nós víamos situações ali de números de 80 até mais, né, casos humanos de raiva por ano, isso na década de 90, ou seja, não tem tanto tempo assim.
né? Da raiva transmitida pelo cão. E aí houve necessidade, então, da criação do Centro de Controle de Zoonoses, que além de organizar a campanha de vacinação canina e felina, né, que foi essencial para que a gente hoje alcançasse os patamares que a gente vive de controle da raiva urbana, né, no seu ciclo urbano, mas também realizava a questão daquela captura dos animais nas ruas, a famosa carrocinha, né, que tanto aterrorizava aí na cidade, né? Os laçadores chegavam cedo e chegavam antes do pessoal acordar, já tinha laçador na rua. E aí, se a gente perdia um cachorro, a primeira coisa que ia era aqui no Gameleira, em Rio Verde, para poder ver se nosso animalzinho não estava lá. Então, a gente saiu dessa situação até uma situação em que a gente tem as doenças controladas, né? Principalmente em Rio Verde, aqui as zoonoses estão sob um controle. Então, nós partimos de uma situação em que estava descontrolada e necessitava do controle, por isso o Centro de Controle de Zoonoses, para uma situação em que a gente precisa estar em vigilância. Então, nós estamos agora como unidade de vigilância de zoonoses, justamente porque a gente preceda a ocorrência das zoonoses. Então, a gente não tem mais aquela captura, né? Não vou falar coleta, mas aquela captura indiscriminada de cães e gatos. Então, o recolhimento de animais deve ser feito de uma forma seletiva, somente animais que têm relevância na saúde pública. Então, tudo isso aí foi um processo que, graças a muitos anos de trabalho, permitiu a situação que a gente vive hoje. Eu e o professor Tiago, nós viemos de cidades bem distantes uma das outras. O professor Tiago veio do Rio Grande do Sul para cá para o Centro-Oeste, eu vim do Maranhão. E nós convivemos, às vezes, com situações bem diferentes, onde a própria comunidade convive com zoonoses que, às vezes, não são tão tradicionais ou não tão prevalentes aqui no nosso município. Se eu não me falho a memória, o professor Tiago, em Santa Maria teve um surto de toxoplasmose muito sério recentemente, né? Uhum. Foi um dos maiores do mundo, né? Que é uma zoonose também, e o Maranhão é endêmico em leishmaniose, né? O que vocês teriam para falar daqui de Goiás, de nossas endemias, das nossas zoonoses que são presentes constantemente aqui em nosso município e no nosso estado? Bom, graças a Deus aqui em nosso município nós temos uma situação bem controlada e a unidade de vigilância de zoonoses trabalha principalmente aqui no nosso caso, né, na nossa realidade, com a vigilância e prevenção da raiva e da leishmaniose visceral. Então, falando primeiro da prevenção da raiva, nós temos as campanhas, né, as campanhas de vacinação em massa. Inclusive, cabe salientar que houve uma mudança no perfil epidemiológico da raiva. Então, hoje o morcego, ele acaba sendo aqui no nosso país o principal transmissor. E a gente mantém a vigilância dos morcegos também. Então, se a população encontra um morcego caído no chão, um morcego, ele passa a se tornar um animal suspeito, né? Um animal que possa transmitir o vírus rábico. Então, a gente faz a coleta desse animal também para poder enviar para análise em laboratório. Só um comentário aqui, até interromper a Poliana, uma informação importante. Que ela falou do morcego, eu me recordei que eu acho que vale trazer, né? A gente está aqui em Rio Verde e esse ano mesmo em Goiânia houve o diagnóstico de um felino, um gato positivo para raiva. E quando foi fazer a identificação da variante antigênica desse vírus que estava no gatinho, né? Percebeu-se que se tratava de uma variante de morcego. Então, o que acredita, né? Os felinos, eles têm esse comportamento de serem caçadores, foi ali, brincou com algum morcego, né? E aí acabou se contaminando com um vírus que tem uma variante do morcego e naquele momento, aquele gatinho poderia trazer risco aos seus familiares, né? Ao médico veterinário que cuidou dele quando ele veio a óbito. E aí, ser uma fonte de infecção, então, da raiva, apesar do vírus ter origem do morcego, né? Desculpa te interromper, Poliana, mas é só porque eu acho que daria um link aí legal pra gente, uma informação pra gente que é aqui do estado de Goiás, né? Haviam 6 anos que não tinha nenhum caso de nem cão, nem gato positivo pra raiva no estado, e esse ano a gente, né, se surpreendeu isso aí em março desse ano. Isso, você até me fez lembrar de uma situação, né, que foi uma fatalidade que aconteceu no Distrito Federal. Sim, tá? Então, também, né? Falando de zoonose, pra gente tentar estar atento, né? Isso, então houve um caso de raiva humana esse ano aqui, tá? Então, bem próximo de nós, no Distrito Federal, tá? De uma adolescente que, infelizmente, veio a óbito
Então é importante a gente sempre salientar que a raiva, ela mata, tá? Em quase 100%, praticamente 100% dos casos. E nesse caso, a raiva foi contraída através do gato, né? De um gato com que essa pessoa teve o contato. E ao fazer vamos dizer, o rastreamento dessa variante, também foi constatada que era uma variante proveniente de morcego. Já faziam várias décadas, né? Não ocorriam casos em seres humanos. Aqui a Andressa falou que aqui em Goiás já foram 6 anos sem a raiva. Em cães ou gatos? Em cães ou gatos, Isso, aham. Isso. O último caso tinha sido em 2015, se não me falhe a memória, né? Certo. Agora, casos humanos, a gente nem tem a última ocorrência no estado, né, Poliana? Recentemente a gente solicitou essa informação ao estado e eles falaram assim, olha, nos últimos 20 anos a gente não tem registro no estado de Goiás. E aí, em cima disso, eu queria perguntar para Poliana, que ela estava falando da importância, né, das doenças mais prevalentes aqui, que às vezes a gente ouve as pessoas comentarem que justamente por não haver já há tanto tempo esses casos, talvez não precisaria vacinar os animais, né? Cães e gatos, animais de companhia. Ainda é importante, as pessoas precisam continuar vacinando a população? Sim, é muito importante vacinar, porque embora a gente não tenha o registro desses casos em humanos, nem em animais de companhia aqui no nosso município, a gente precisa ter em mente que a raiva é uma doença de mamíferos. Então, ela circula no meio silvestre, ela circula na zona rural, aqui no nosso município, tanto que para animais de produção existe o órgão de defesa sanitário estadual responsável por manter essa vigilância. E a nossa área aqui, a região de Rio Verde, é o local onde deve ser realizada a vacinação obrigatória dos herbívoros contra a raiva, justamente porque esse vírus ele está circulando aqui. E infelizmente a gente vem aí de momentos de pandemia em que as campanhas de vacinação antirrábica dos cães e gatos, elas não geraram muito resultado. A gente não alcançou as metas que a gente gostaria. Então, espera-se que esse ano, que daqui para frente, a gente possa atingir, né, níveis aí próximos de 90%, que é o que vai garantir uma imunização efetiva, mas tem sido difícil. É um desafio, né? Fazer com que os tutores tenham essa consciência e levem os seus animais para vacinar. Recentemente, há alguns anos bem recentes, talvez em 2018, 2019, teve alguns casos de raiva humana no interior do Maranhão, mais próximo do Pará, causado por morcegos que morderam crianças que estavam dormindo em rede à noite. Esse caso foi muito divulgado, talvez aqui no centro-oeste e no sudeste a raiva humana esteja bem, vamos dizer assim, esquecida. Nos grandes centros urbanos, nos grandes centros urbanos, mas sobretudo no interior do Nordeste e do Norte, a gente ainda vê muito presente o perigo muito grande de raiva, principalmente no meio rural. Sim, professor, mas assim, inclusive em Minas Gerais esse ano, né? Então, assim, vamos falar da região sudeste mesmo. Já houveram 4 óbitos esse ano, de crianças também, com raiva transmitida por morcego, de uma aldeia indígena, uma situação bem semelhante ao que o senhor relatou. Então, assim, igual a Poliana já mencionou, houve essa mudança, então, no perfil epidemiológico, e agora, mais do que nunca, a gente tem que estar atento às agressões envolvendo os morcegos. Isso. É muito preocupante as zoonoses, porque as pessoas às vezes esquecem que tanto os animais de companhia como os animais da zona rural podem transmitir doença, como vocês falaram. Então sempre é bom estar lembrando, não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade, a população em geral, que o cuidado tem que ser permanente contra essas doenças. Algum outro comentário, Poliana, sobre
essas principais zoonoses? Isso, professor, sobre a leishmaniose visceral, que é uma doença que pode ser transmitida do cão ao ser humano, mas não de forma direta. É necessário que haja um vetor, né, que é comumente conhecido como mosquito palha. Então, se o animalzinho está doente, o mosquito palha pica esse animal e depois pica o ser humano, então ocorre essa transmissão. E a gente realiza a vigilância dessa doença da leishmaniose visceral. Nós realizamos testes, tá, gratuitos, sob demanda espontânea, ou então encaminhamento de cães de clínicas veterinárias, tá? Realizamos esse exame para poder confirmar ou então descartar a suspeita da leishmaniose visceral. E caso seja confirmado o caso, existe uma série de medidas que nós adotamos para realizar a vigilância dessa doença, o controle mesmo, evitar que esses casos presentes nos animais venham se tornar casos futuramente encontrados em seres humanos. Tiago? Eu queria perguntar para Andressa, a gente sabe que dentre as políticas públicas que envolvem o controle populacional, né, desses cães, desses animais, cães e gatos, população de rua, não basta só a castração, né? Isso aí envolve uma série de outros fatores também. Isso. Dentre os quais a posse responsável. Isso. A gente sabe que nossa prefeitura tem feito esse serviço aqui no município. Vocês, inclusive, recentemente lançaram um material, né, uma cartilha. E eu queria que você explicasse para os nossos espectadores do que se trata a posse responsável. Isso, exatamente. Uma forma da população contribuir com nós das unidades de vigilância de zoonoses na ocorrência de zoonose é justamente através da prática da posse responsável, que por sua vez vai levar aí a um controle populacional dos animais de rua. E o que a gente pode estar citando aí como algumas particularidades dessa posse responsável, algumas condutas que vão de acordo com a posse responsável. A primeira delas é que quando você for adquirir ou adotar um animalzinho, você tem que estar ciente que esse animal pode viver aí até 12, 17 anos, eventualmente esses animais podem estar chegando. E durante esse tempo de vida aí, algumas situações podem acontecer. Esse animal pode vir a ficar doente. Esse animal, às vezes você vai viajar, quer ficar 20 dias fora, com quem esse animalzinho vai ficar? Ah, hoje eu moro numa casa, posso mudar para um apartamento. E aí? Como é que vai ser feito desse animal? Então, a primeira coisa é assim, hora que eu quero adotar ou adquirir um animal, não agir por impulso, considerar esse tempo, essa longevidade desse animal, né? E o que fazer em situações que ocorrerem durante esse tempo de vida. Então, é essencial que a pessoa vá e pense nisso no momento de adquirir um pet para si. Aí, uma outra conduta também é evitar, eu falei de adquirir, mas evitar a compra dos animais. Hoje a gente tem uma situação que tem muitos animais a serem doados aí. A gente vê, inclusive, animais de raça que a pessoa compra no impulso, não sabe os custos. Animais de raça, eventualmente, têm mais predisposição a algumas doenças que são específicas da raça, né? Isso aí pode levar a gastos maiores. Nós temos uma situação de protetores, as ONGs do município que estão vivendo uma superlotação, literalmente, né? Ou aquelas pessoas que estão cuidando muito de animais, os ditos animais comunitários. Então, se você quiser um animalzinho, sempre optar por estar adotando um animal, procurando aí as ONGs do nosso município, através das redes sociais, que eles certamente vão ter um animal perfeito aí para sua condição. Se é cão, se é gato, se é pequeno, se é de grande porte. E também, se eu for adotar esse animalzinho, me informar sobre as características dele, né? Se eu quero um gatinho, eu tenho que criar condições para esse animal não tenha acesso à rua, não tenha uma fêmeazinha que quando entrar no cio vai vir com uma barriga aí que eu não tô muito afim de ter em casa, né? Já que eu não tenho um muro que não é adequado para conter ela. Se eu tenho um cachorro, né? Se eu tenho um animal filhote de porte maior, esse animal, se for macho, ele vai ter a questão da marcação, do território. Então, tá preparado para essas características. Inclusive, essa fase de adolescência, enquanto o animal é filhote jovem, ele vai comer sua havaiana, ele vai fazer xixi no pé do sofá, ele vai criar alguns comportamentos que são alheios à nossa vontade. A gente tem que estar ciente que isso passa, né? E para isso, a gente tem que ter uma outra conduta que faz parte da posse responsável, que é cuidar dessa saúde psicológica desse animal.
Às vezes, eventualmente, o animal não tá com um comportamento bacana, eu vim procurar um adestrador, né? Ensinar o animal que ali não é o lugar do xixi, ensinar o animal que aquilo não pode ser feito, mas sempre respeitando as condições dele e as limitações, né? O animal não entende. Se você for bater nele, ele não vai entender que aquilo é uma negação. Então, os adestradores, eles têm condutas que você consegue ensinar o animal certos comportamentos sem agredir o psicológico desse animal. Sem você ter um animal que vai ficar com medo, que quando você se aproxima vai se urinar, né? Que a gente vê isso acontecendo quando a pessoa não tem tanta paciência ali em estar cuidando do seu animalzinho, né? Outro comportamento, que é uma coisa que a gente não vê na realidade aqui do nosso município, eu acredito que, na verdade, isso é geral, porque a gente conversa, que é o tal das voltinhas, né? Então, assim, quando a gente tem um animal em casa, a gente tem que manter ele em casa, né? O que acontece? As pessoas, às vezes, até por preguiça, literalmente, ela não põe a coleira no animal e não vai dar a volta. Os passeios são fundamentais, principalmente para o cão, né? Mas isso tem que ser feito juntamente com uma coleira e com uma guia, né? Por quê? Porque se eu deixo o animal dessa voltinha, esse animal pode vir trazer uma doença aí, um tumor venero-transmissível, né? Ele pode estar pegando esse problema, caso seja uma cadela que esteja no cio, ou um macho que encontre uma cadela na rua que esteja no cio portando o vírus, né? Esse animal pode se envolver em brigas. Esse animal pode vir a ter uma cria indesejada, caso não se trate de um animal castrado. Esse animal pode se envolver em acidentes ou envolvendo uma motocicleta, qualquer pessoa que está ali pode vir morder alguém mesmo, né? E assim, lembrando que, de acordo com o Código Civil, se uma pessoa se acidentar assim, é responsabilidade do tutor desse animal, tá? Então, vale salientar isso. Então, dentro da prática da posse responsável, os passeios são fundamentais, mas desde que com coleira e guia, né? Eu acho que a gente pode lembrar que, de alguns anos para cá, esses animais, né, professor Tiago, se tornaram membros da família, tanto os gatinhos como os cães. O Tiago é tutor de alguns cães, eu sou tutor de um cão também, né? E eles, assim, têm o poder de estar dentro de casa como membros, como filhos. Né? Exatamente. Talvez em função disso a legislação mudou muito ultimamente, né? Hoje, para se eutanasiar um animal no Centro de Controle de Zoonose, vocês precisam de receber uma recomendação. Como é que isso funciona? Bom, nós precisamos de um laudo, tá? Esse laudo é emitido por um médico veterinário particular, atestando que aquele animal está em profundo sofrimento, que foi feito um tratamento prévio, porém esse tratamento não surtiu o efeito, ou então que é uma doença incurável e que isso vai trazer um prejuízo para a qualidade de vida do animal. Mas não somente esse laudo vai ser suficiente, porque chegando lá, o tutor, ele precisa também assinar o termo, nós temos alguns documentos, então o termo de doação desse animal à unidade de vigilância de zoonoses, um termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de eutanásia. Após o procedimento, nós temos mais documentos a preencher. Temos o atestado de óbito, temos prontuários em que vamos relatar o que foi utilizado na eutanásia desse animal. E, além disso, o médico veterinário responsável pela unidade de zoonoses ainda precisa emitir mais um laudo técnico, informando que realmente era uma situação em que cabia ser realizada a eutanásia, como o animal estava no momento em que ele chegou à unidade de zoonoses e que foi encaminhado por determinado médico veterinário com inscrição ativa no conselho. Então, tem muitos trâmites, tem muitas regras a ser seguidas. Não é simplesmente eu não quero mais o meu animal, ou então ele está muito velho, ou então ele tem alguma doença que é curável, mas eu não vou me preocupar em tratar essa doença, é muito caro, eu quero então me desfazer desse animal, vou levar ele para a eutanásia. Não é assim que funciona. Hoje a gente sabe que a eutanásia ela é uma alternativa clínica, né? O médico veterinário pode sugerir numa situação de sofrimento, como a Poliana falou. O Conselho de Veterinária ele tem uma cartilha de recomendações de como deve ser feita essa eutanásia. Então,
é bom lembrar tanto aos alunos, né, professor Tiago, como também à comunidade, que a eutanásia na medicina veterinária, ela é legal e é permitida como forma de uma alternativa clínica para o sofrimento daquele animal. O último recurso, né? Quando todas as outras formas... É isso, quando todas as outras formas se esgotam. Exatamente, para aliviar o sofrimento do animal. Sim, é pautado pela Resolução 1000 de 2012, e nessa resolução, né, tem lá situações em que pode ser realizada a eutanásia do animal. Então, quando o animal estiver em profundo sofrimento, for portador de uma doença incurável, um animal de relevância para a saúde pública, em que haja um risco de transmissão de zoonoses que não possa ser evitado, tem as situações, tudo bem registrado. É importante que seja feito da maneira ética, né, por um profissional médico veterinário. Eu tenho, como o professor Zé Filho falou, tenho os meus filhotes em casa, meus filhos agora, né, de 4 patas. Por opção minha, como a Andressa falou, eu tinha a opção até então de adotar sempre, a preferência por adotar. Agora, recentemente, que a gente fez a aquisição de um filhote para nossa filha mais velha, durante a pandemia, eu acredito que muitas pessoas também acabaram adquirindo animais durante esse momento em que estava todo mundo em casa, né? Mas é importante, como ela falou, salientar que esses animais estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida deles aumenta, né? Com isso, os custos também, né? Tem vários custos, isso que a Posse Responsável procura esclarecer para que essas pessoas se preparem. E também os grandes centros, como é o caso aqui de Rio Verde, que está se tornando uma cidade cada vez maior, vai verticalizando, né? Vai deixando de ter casas para ter apartamentos. E aí, é o que a Andressa falou também, para não manter esse animal o tempo inteiro, né, dentro de um apartamento, por exemplo, sair com ele para dar as voltinhas. Mas eu queria aproveitar aqui, perguntar também para a Andressa, trazer um outro conceito agora que acho que a gente precisa apresentar aqui também, que é o conceito de saúde única, né? Que tem se falado muito, especialmente depois da pandemia, inclusive. Isso. Já era um conceito que já havia surgido, mas que se tornou mais evidente agora, ganhou mais destaque recentemente. O que é, Andressa, saúde única? O que ela trata? A saúde única é um termo antigo, mas igual você mesmo falou, professor Tiago, que se intensificou mais ainda. E ela traz o papel do médico veterinário, principalmente, num conceito abrangente em que a gente interliga, como se fosse uma tríade mesmo, né? A saúde humana com a saúde animal e com a saúde ambiental, como uma forma de equilíbrio, né? De modo que o médico veterinário ali no centro, ele é capaz de atuar nesses 3 âmbitos para fortalecer esse equilíbrio. Um exemplo disso, por exemplo, quando a gente tem um crescimento de forma indiscriminada nos municípios, a gente acaba entrando em áreas de mata, por exemplo. Então, aí nós temos um problema em relação à saúde ambiental, que predispõe, por exemplo, o contato do ser humano com o vetor da leishmaniose tegumentar, que seria esse onde que o vetor está mais presente nas matas. E aí, então, nós teríamos, então, um descontrole em relação à saúde do animal, porque os hospedeiros são animais silvestres, principalmente em relação à leishmaniose tegumentar. E aí, nós passamos a ter um descontrole em relação à ocorrência da leishmaniose tegumentar em seres humanos, que seria, então, em relação à saúde humana. Então, quando uma dessas partes do triângulo está em desequilíbrio, isso predispõe para que as outras saúdes também fiquem em desequilíbrio. E aí o médico veterinário, ele tem um papel muito importante, porque ele fica no centro, ele consegue verificar as 3 saúdes para que as mesmas estejam sempre em equilíbrio. Sim, a gente está chegando ao final, né? Mas ainda tem muitas coisas para serem discutidas. A gente queria perguntar, resumindo para as 2 colegas médicas veterinárias, qual seria a importância e o papel do médico veterinário na saúde pública de um município? Posso considerar também um profissional da área da saúde? Eu acho que essa dúvida muita gente teve também, né? Sim. Ele um profissional da área da saúde, pode se inserir também? Nós somos profissionais da área de saúde. E graças a Deus, eu e a Poliana, nós temos esse reconhecimento hoje. Porque nós estamos ali, como vocês bem falaram, dentro da Secretaria de Saúde. E nós temos
equivalências como outros profissionais da saúde ali dentro. Então, Eu acho que vale a pena lembrar também, né, Tiago, que existe uma portaria do Ministério da Saúde que especifica 13 ou 14 profissionais que são da área da saúde. O médico veterinário é o 9º ou 10º que está colocado ali. Se não me falha a memória, a portaria de 1992 e ainda está aí de vigor. Então é bom lembrar tanto aos colegas, aos futuros veterinários, os acadêmicos, como também à comunidade em geral, que, como o professor Tiago falou, o médico veterinário é um profissional de saúde. Exatamente. E a gente até fica feliz, inclusive, de daqui elas terem esse reconhecimento e que isso sirva também para todos para os municípios, né, de todo o país. Sim, não é em todo local que se tem esse reconhecimento do médico veterinário atuando na saúde pública, então ajudando a promover a saúde humana também. Ou seja, a saúde única, né? Nós temos, então, uma interligação. Hoje nós ficamos junto à vigilância em saúde, então ali nós estamos juntamente com a vigilância sanitária, o pessoal da endemias, a vigilância epidemiológica, então nós estamos todos num prédio só, nossa comunicação é maior, entendeu? Então qualquer dúvida que a gente tem, qualquer demanda, a gente tem uma facilidade de informações em relação aos demais setores. É bom lembrar, né, Tiago, que dentro das unidades de vigilância em zoonose também cabe espaço para outros profissionais, como agrônomos, biólogos, farmacêuticos, né? Trabalham em grandes unidades de vigilância de zoonose. O que vocês teriam para concluir, para dizer sobre o centro urbano, a necessidade cada vez maior de um controle dessas doenças transmitidas para nós humanos? Bom, é importante dizer que a unidade de vigilância de zoonoses, aqui no caso do nosso município, faz a nossa parte, mas é muito importante sempre conscientizar a população também. Eles também precisam fazer a parte deles. Então, voltando mais uma vez, batendo na tecla da vacina, né? A vacina contra a raiva é uma vacina gratuita, né? Está disponível para o cãozinho, para o gato. Então, por que não vacinar o seu animal? Garantir a saúde humana indiretamente, né? Pensar aqui nos 10 mandamentos da posse responsável que a Andressa falou. Então, a gente se preocupa com o bem-estar do animal, tá? Mas a gente também vai garantir indiretamente a saúde humana, porque tem aquele conceito da saúde única que a Andressa explicou o que é. É isso aí, concordo. Assina embaixo. Ok, pessoal, nós estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela presença das colegas. Um abraço para o professor Tiago e até a próxima. Obrigado, Andressa, Poliana e a parceria aqui do professor Zé Filho nesse nosso primeiro podcast. Obrigada a vocês.